conversas, a acúmulo de conhecimentos e saberes. Esta realidade pelo Salmo 1, que aponta o conselho dos ímpios e o conselho de Deus. Pode-se até se dizer que são opostos, porque eles formam seres humanos diferentes, com visões díspares. Não me sinto apto para descrever por completo as duas trilhas, ainda estou aqui caminhando, mas talvez possa apontar uma das principais características de cada um. O caminho da simplicidade é conduzido pela humilhação e pelo amor à sabedoria. O homem se faz servo da verdade, como diria a Dessertilanges. No caminho da vaidade, o homem quer tornar a verdade submissa a ele. Orgulhosamente, quer se tornar um homem sábio para engrandecer a si mesmo, não para engrandecer a verdade. Lembremos do jovem André. Aqui está o grande problema da aplicação. Você não precisa de muito estudo para ser um bom cristão. Irmãos, quando vamos aos cultos aos domingos ouvimos sermões. Ouvir é uma atividade extremamente difícil, requer habilidade e treino. Se lembrarmos que, além de ouvir, os cristãos devem ainda discernir, a atividade se torna ainda mais complexa e requer ainda mais vigilância intelectual. A vida cristã não pode rejeitar uma vida intelectual, porque ela se baseia em atividades complexas como ler a Bíblia e ouvir sermões. Tolo talvez seja a palavra mais amena para descrever aquele que acredita que interpretar as Sagradas Escrituras, um texto antigo e escrito há centenas de anos, seja algo fácil, que possa ser realizado com displicência, sem disciplina, sem se submeter ao caminho de humilhação da vida intelectual. Aquele que insiste em pensar dessa forma, pode não ter percebido, mas caiu no segundo caminho da vida intelectual, o caminho da vaidade, da autossuficiência, da determinação pessoal da verdade, da solidão. Está se firmando em uma orientação que considera intelectual apenas o homem jactante. Ele segue a trilha do anti-intelectualismo que assola muitas igrejas, principalmente evangélicas. Pelo contrário, o verdadeiro intelectual, conduzido pela verdade, é aquele que humilha a si mesmo ao querer conhecer o que os outros dizem por meio dos livros. Ele sabe recorrer aos livros quando não se sente seguro, vai em busca dos outros que têm mais experiência no exercício do pensamento, no exercício da vida. E se mantém alerta quanto ao princípio que diz que os livros não ensinam tudo. Percebe-se que aqui é a intenção do coração que rege os atos dos homens. Quando a nossa intenção é servir a Deus e aos irmãos com nossos estudos, quando estudamos por amor à verdade, podemos estar seguros quanto à nossa escolha por uma vida intelectual. Porém, quando esta é seguida para alimentar nossa vaidade e desejos, podemos ter certeza de que estamos completamente perdidos. Que sejamos humilhados a cada dia mais pela sabedoria, ciência e verdade, que tem sua plenitude em Cristo. Centímetros 2, 3. Notas de A Vida Intelectual, de A. Dessertilanges, parte 1 e Introdução ao Pensamento de A. Dessertilanges 1. O Espírito tudo rege. É ele que inicia, executa e conclui tudo. Logo, aquisição, criação, trabalho secreto é o que constrói esta vida espiritual. 2. Quer compor uma obra intelectual. Crie uma zona interior de silêncio, um hábito de recolhimento, uma vontade de despojamento, desapego para ficar disponível à sua obra. Viver no estado de graça do intelectual. 3. O intelectual não é filho de si mesmo, ele é filho da ideia, da verdade, do Verbo Criador. O intelectual segue Deus à risca, não a sua própria quimera. 4. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, diz a Escritura. Devemos assim estar sempre de prontidão para o pensar, assim como estamos de prontidão para louvarmos a Deus e a reconhecer nele o fundamento da nossa existência. Devemos estar de prontidão para captar uma parte da verdade. Por que uma parte? Porque é Deus que consegue captar a completude do conhecimento e do saber. Ele antes de tudo e de todas as coisas, sendo-lhes o próprio fundamento. 5. A vocação pede o atendimento, que, no esforço único para sair de si, escuta e atende Dessertilanges. 6. Nossa própria natureza geral é o pensamento eterno. Recorremos a ele com as forças que dele provém e com os instrumentos que ele nos fornece.
Deve haver concordância entre o que recebemos em matéria de dons, incluindo-se a coragem, e o que devemos esperar em matéria de resultados. 7. Devemos nos manter longe da precipitação dos julgamentos e nos concentrarmos na elaboração de nossas obras. Há medíocres que encontram pedras preciosas do pensamento. 8. A razão não pode tudo. A última ação da razão é constatar seus limites, já diria Pascal. Diante desta situação, cabe-nos apenas recorrer à fé. O mistério cuida da dimensão que nossa intelecção não consegue mais alcançar. E a vocação intelectual. O intelectual é um consagrado. 1. A vida intelectual se define pelo trabalho voltado aos estudos. Não apenas o fato de estudar, mas de organizar a própria vida, de ter como meta existencial ser um estudante, ser um contemplador das ciências. 2. Vocação intelectual é a decisão de alguém que quer reservar para si mesmo o contentamento do desenvolvimento do espírito. 3. A vocação não se tratar de apenas ler livros espaçadamente de forma superficial, mas de penetração, continuidade, método. 4. Depois de ter uma formação inicial, não se pode parar. É preciso continuar estudando, mesmo que a vida seja austera e traga pesadas obrigações. 5. Para trilhar a vida intelectual tem de se tomar uma resolução séria. É preciso investimento, treino, tenacidade. Ser um escravo da verdade. 6. A vida intelectual está inscrita em nossos instintos, em nossa capacidade, em nosso impulso interior controlado pela razão. 7. Nossa vocação é guiada pela alegria de sua realização. 8. Ao falar da comunidade cristã, Sertilagens acredita que toda a vida humana é incomunicável, logo única. 9. Precisamos ajudar dentro da Igreja de Cristo a ser homens de sabedoria. 10. Amem a verdade e seus frutos de vida, por si próprios e pelos outros. Consagrem ao estudo e ao seu uso a maior parte de seu tempo e de seu coração. 11. Não devemos ser infiéis a Deus e a seus irmãos rejeitando a vida de estudos, que é um chamado sagrado. 12. Há sentido em viver a vida de estudos por ambição ou tola vaidade. 13. O Senhor é um consagrado. Queira o que quer a verdade. Consinta, por ela, a mobilizar-se, a instalar-se nos setores a ela, a organizar-se, por ser inexperiente, a apoiar-se na experiência dos outros. 14. A visão aristotélica de Sertilanges. A ciência é um conhecimento pelas causas e uma criação pelas causas. Além de conhecer as causas do saber, precisamos adotá-las. 15. Temos de aproveitar os primeiros anos de estudo e os tempos livres para revolver a terra fértil de nossa consciência. 16. A juventude é um momento inestimável para se dedicar ao estudo. É preciso abdicar da sociabilidade, com temperança. 17. O gênio é uma longa paciência organizada e inteligente. 18. São aplicações gerais. 19. Viver cotidianamente a virtude heróica do trabalhador intelectual e o ascetismo especial. 20. Fugir da liberdade, mas trilhar pela disciplina, que é a melhor escola. 21. O dever estando satisfeito, temos o encontro com as coisas ideais, que nos autoriza a descontração e a liberdade. 22. Ir sempre adiante, crescer em ritmo e carga a cada dia são posturas de um bom trabalhador intelectual. 23. Livros existem em toda parte, só bem poucos são indispensáveis. 24. Você dispõe de 2 horas por dia. Comprometa-se a resguardá-la com todo o egoísmo possível, a empregá-las com todo o ardor possível, e, em seguida, tomar o cálice amargo da leitura das páginas. Se você está disposto a isto, se está mais do que confiante a isso, você está em bons caminhos. 25. Mesmo que sejamos obrigados a ganhar a vida com um trabalho que não seja a lida intelectual, devemos fazer desse descontentamento nossa força para abraçar com vigor as 2 horas que temos para satisfazer nosso destino como estudiosos. 26. Aprenda a administrar seu pouco tempo, que será muito se somarem todos os dias de sua vida. 27.
Você está ajudando os homens na luta pelo conhecimento, está inspirando outras pessoas a se dedicarem à guerra intelectual, obedecendo à verdade e vivendo diante da humanidade uma vida justa e correta. 28. É uma pequena porção, mas é um sacrifício válido. Se for da vontade divina, ele lhe colocará na Assembleia dos Nobres Espíritos. O intelectual não é um isolado. O trabalho do intelectual cristão não pode ser isolado. Não devemos assim, mesmo em nossa solidão de estudos, sermos levados pelo individualismo. Isto é uma deformação da vida cristã. 2. A solidão vivifica tanto quanto o isolamento paralisa e esteriliza. 3. Viver constantemente diante do universal e diante da história. 4. A vida real é uma vida de família imensa com a caridade por lei. Se o estudo quer ser um ato de vida, não uma arte pela arte e uma monopolização do abstrato, ele deve deixar-se reger por essa lei de unidade cordial. 5. Observar que a cruz está fincada, unida, na terra, não isolada dela. 6. Toda a verdade é prática, a mais abstrata em aparência, a mais elevada, é também a mais prática. Toda a verdade é vida, orientação, caminho em vista do fim humano. 7. Trabalhar no espírito de utilização para indivíduos ou grupos ao seu redor. 8. Devemos trabalhar para a obra de Cristo por meio de nosso espírito de nossa vida intelectual. Ele age por nós. O intelectual pertence ao seu tempo. Devemos pensar: o que vou fazer por esse século em que vivo? 2. Buscar a relevância de nossas pesquisas para os dias atuais e não nos atermos a escavações arqueológicas. 3. Se percebermos a relevância das palavras antigas nos tempos atuais, veremos que a verdade é sempre nova e mantém seu frescor. Notas de A. Descertilantes as virtudes de um intelectual cristão, parte 2. E as virtudes comuns. 1. A virtude equivale ao supremo saber. 2. A ordem moral do ser humano está ligada à dependência do verdadeiro, do belo, da harmonia, da unidade e do próprio ser no tocante à moralidade. Aqui há uma influência notória da metafísica acniana. 3. O intelecto não é mais que uma ferramenta e a manipulação determinará seus efeitos, ou seja, a razão precisa de um controle moral, precisa saber se comportar. 4. Precisamos manter a candura de um homem simples. Viver junto à fonte da sabedoria e não tomar nada emprestado dela é um paradoxo, uma hipocrisia e ignorância. 5. Algumas pessoas padecem de falta de orientação e lógica do agir. É preciso para ser um intelectual cristão ter caráter e discernimento. 6. A vida é uma unidade. Precisamos viver bem em todas as suas esferas, sendo o amor o começo de toda a vida austera e de piedade. 7. O amor é ponto de partida do saber. Ele nos leva aos caminhos retos, por isso precisamos amar a verdade e nos achegar ao bem. 8. Sem isso deixamos nossa alma anêmica ou nosso espírito debilitado. Temos de nos aproximar das luzes soberanas. 9. A vida espiritual é tão exigente quanto a vida intelectual. 10. Não pensamos somente com a inteligência, mas com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo e nosso espírito. 11. Precisamos entender que somos um homem como um todo a ser formado e construído ao longo de nossa vida. 12. A alma doente é que vai pensar de forma diferente, pensar o homem por apenas um aspecto. 13. Sabemos que as paixões e vícios refletem na nossa forma de pensar. 14. A psicologia dos sentimentos rege a prática e o pensamento. 15. Os inimigos do saber são a ininteligência, a estupidez, a preguiça, a sensualidade, o orgulho, a inveja, a irritação. 16. Estas são as taras que se estimulam mutuamente, revivificam-se e entrecortam-se. 17. É preciso a pureza de alma para ter a pureza de pensamento. 18. A verdade e o bem são idênticos. É o que nos assegura a metafísica. 19. Acender a verdade é uma participação no universal, na verdade e no bom. 20. O gênio da verdade busca encontrar o bem.
21. Devemos imitar o comportamento dos santos e dos homens de bem. 22. A obediência da alma se relaciona diretamente com o fervor à retidão. 23. As grandes intuições pessoais, as iluminações penetrantes provêm, em igualdade de valor, do aperfeiçoamento moral, do desapego de si e das banalidades habituais, da humildade, da simplicidade, da disciplina dos sentidos e da imaginação, da entrega à busca dos sentidos e da imaginação da entrega à busca dos grandes fins. 24. Temos de entrar em comunicação com a origem da luz e da vida, adorar a Deus e dar Ele a glória. E a virtude própria ao intelectual. 1. O intelectual é caracterizado pela virtude da estudiosidade, que deve ser moderada pela temperança. 2. O saber é sempre bem-vindo, mas se requer tempero. 3. O intelectual sabe situar-se entre a negligência e vã curiosidade. 4. Muitos tentam a vida intelectual por ambição, mas esta é uma atitude pecaminosa. 5. Há outros deveres diferentes do estudo que são deveres humanos e precisam estar em dia na vida do intelectual. 6. Temos de avaliar a quem somos e descobrir quem somos, buscar a medida certa. Cada ser age segundo aquilo de que dispõe quantitativa e qualitativamente, segundo sua natureza e sua força, e depois permanece em paz. Só o homem vive de pretensões e de tristeza. 7. Caminhemos em frente, seguindo nosso próprio ritmo com Deus por guia. O estudo não pode tomar o lugar do culto, da adoração, da meditação direta sobre as coisas de Deus. Ele próprio é um ofício divino, mas não pode substituir nossa vida em servidão a Deus. O espírito de oração será o tema do próximo texto. Textos extraídos do perfil de Tiago Capanema, de 24 de setembro de 2014, no site https://medium.com/@Tiago Capanema. PS. Os textos abaixo foram incluídos por Darleson Oliveira, leitor, estudante de engenharia civil, mas com um interesse incontrolável por filosofia. Da lama ao caos e à redenção. As etapas pelas quais passei enquanto aluno do professor Olavo de Carvalho. Um ensaio sobre tudo o que você não deve fazer. Introdução. Nesse texto conto um pouco da minha história como aluno do professor Olavo de Carvalho, com a intenção de que a minha breve experiência possa ser de alguma utilidade para seus milhares de alunos que desejam se autoeducar através de seus ensinamentos e métodos. olavodecarvalho.org. Apesar de minha inépcia para localizar com precisão as datas de eventos no meu passado, acredito que travei meu primeiro contato com a obra de Olavo no ano de 2008 através de seu site. Estava na flor dos meus 22 anos, perdido existencialmente, profissionalmente e espiritualmente. À época eu procurava algum conhecimento e informação cultural para tapar o buraco de frustrações que eu cavara dia após dia desde os meus 16 anos de idade. Trazia na carteira o atestado médico de depressão e síndrome do pânico. Diante desse diagnóstico psiquiátrico, a tuberculose espiritual de nossa época só me restava dançar um tango argentino. Em 2008 eu trabalhava como analista de marketing em uma multinacional alemã. Minha ferramenta de trabalho era um computador conectado à internet e dispunha de tempo livre suficiente para afogá-lo em trivialidades. Gastava boa parte deste tempo caçando toda sorte de artigos, pulando entre temas que variavam desde filosofia até histórias em quadrinhos. Nessa época ouvia muito o disco The Life Pursuit do Belle and Sebastian e gosto de imaginar-me como o apóstolo da canção. Embora me to seek to even carry you take a little out no bodies going to know in senior e arit gives you a little free time e o just use it all at once. To que te fence and te learn te boost and te train get an independent to make me low click e got brains in my story up me at funny body would asking going to a seminar. Em a gênio a prodigia demon at maths and science primeiro me up for a prize if you've got to grow up so me you've to do it on your own you don't think you could stand to be stuck the way that things very going to be bless me to alter as no mention of show.
Me damascan rods me transistor radio itune in nat night vem me uma de minha idade start to fig tipo tion e adpones. Uma de minhas atividades preferidas para passar o tempo era compilar uma quantidade absurda de artigos, divididos por tema ou por autor. Eu era capaz de gastar um dia inteiro à cata de vários artigos sobre epistemologia, por exemplo. Até hoje não sei o que é epistemologia. Em seguida, colava e formatava tudo no Word. Que alegria eu sentia ao testar diversos espaçamentos entre linhas, ao escolher fontes, criar padrões de títulos e subtítulos etc. Depois eu mandava o documento para a impressora, enfiava a apostila numa pasta e partia para a pesquisa de um novo assunto. A acumulação daqueles materiais me dava a sensação de ter adquirido e digerido todo o conteúdo daqueles escritos pelo simples fato de ter selecionado, formatado e tornado físicas, porque impressas em papel, aquelas letras. Fiz uma apostila de Foucault, uma de Chekhov, uma de Gustavo Corsão, um homem do qual eu nunca tinha ouvido falar e que me fez chorar com sua pequena crônica na casa de saúde, entre outras. Filosofia analítica, teoria do conhecimento, lógica e filosofia da ciência etc. Tendo em conta a disciplina com a qual eu levava esse regime de aquisição de conhecimentos por osmose, não me parecia absurda a esperança de me tornar um pequeno gênio dentro de poucos meses. Porém, passadas algumas semanas e, contrariando esta expectativa, eu sentia-me cada vez mais burro, alienado e solitário. Todas essas apostilas, hoje guardadas num armário do escritório aqui de casa, compõem a história da educação que eu poderia ter tido e que não tive. Eu percebia, à época, que o que me faltava era um método. Eu não só não me interessava, como me aborrecia ao ler textos sobre epistemologia, teoria do conhecimento ou filosofia analítica. Mas não fora por acaso que havia caído neste terreno selvagem. Eu sabia que havia uma conexão entre a verdade e a filosofia, mas não era capaz de vislumbrar nada de verdadeiro resplandecendo na careca de Foucault. Contudo, lembro-me perfeitamente do assombro que senti no dia em que li o parágrafo abaixo, contido no artigo A Tragédia do Estudante Sério no Brasil. O processo é trabalhoso, mas simples. Cumprir as tarefas tradicionais do estudo acadêmico, dominar o trivium, aprender a escrever lendo e imitando os clássicos de 3 idiomas pelo menos, estudar muito Aristóteles, muito Platão, muito Tomás de Aquino, muito Leibniz, Schelling e Husserl, absorver o quanto possível o legado da Universidade Alemã e Austríaca da primeira metade do século XX, conhecer muito bem a história comparada de 2 ou 3 civilizações, absorver os clássicos da teologia e da mística de pelo menos 3 religiões, e então, só então, ler Marx, Nietzsche, Foucault. Se depois desse regime você ainda se impressionar com esses 3, é porque é burro mesmo e eu nada posso fazer por você. Segui lendo tudo que estava publicado no site de Olavo, de forma anárquica, mas disciplinada. Ao fim de alguns meses foi como se eu tivesse feito um supletivo, uma reeducação emergencial de boa parte dos meus posicionamentos ideológicos e existenciais, e foi durante este período que caí na primeira armadilha do reeducando. Mudança de polo ideológico. No Brasil, o marxismo adquiriu uma forma difusa, volatilizada, atmosférica. Esse marxista sem estudar, sem pensar, sem ler, sem escrever, apenas respirando. Nelson Rodrigues. Socialização dos meios de produção, reforma agrária, democratização dos meios de comunicação. A maior parte dos tópicos da agenda da esquerda não me despertava nenhum interesse genuíno. Eu gostava de me ver como alguém diferente, uma espécie de super progressista. Lembro-me de defender casamentos e estruturas familiares alternativas aos 17 anos. Durante minha adolescência, eu pensava nas formas de casamento mais tapa na cara da sociedade possíveis. Era permitido adotar crianças e educá-las numa mesma moradia junto a um amigo. Era permitido casar-se com um bicho. Claro que era. Mas, qualquer bicho. Sim, qualquer um. Se ter uma taturana como esposa fosse algo que chocasse a sociedade, eu estava dentro, eu estava a favor. Cheguei a pensar em casar-me com um amigo, que se vestiria como mulher, mesmo sem ser homossexual, apenas crossdresser, e adotar umas crianças para viver conosco naquele ambiente gostoso.
Eu queria ver e fazer bagunça. A reforma da sociedade, para mim, era pouca bobagem. Gostava de pensar na mutação humana, numa sociedade de ciborgues, na implantação da segunda jaralha como direito fundamental do homem. Mas, vocês devem estar se perguntando: quem foi o culpado por eu ter desenvolvido essa mentalidade bocó? Meus pais? Não. Minha educação escolar, talvez. Até então eu ignorava o fato de que tinha recebido uma educação muito vagabunda, pois eu não sabia nem entendia o significado de educação. Quanto mais procuro pelos possíveis agentes da influência daquilo que me tornara, quanto mais tento enquadrar entidades abstratas como bodes expiatórios, mais chego à conclusão de que não tenho a quem culpar, ou por outra, devo culpar o ar que respirei durante todo esse tempo, pois tornara-me, como Nelson Rodrigues notará com 40 anos de antecedência, um machista sem ler nem estudar, apenas respirando. Só depois de minha reeducação relâmpago fui capaz de me dar conta da quantidade de besteiras que tinham se aglomerado no meu modo de ver e pensar as coisas. Mas não somente isso. Para onde quer que eu olhasse, o que quer que eu lesse, com quem quer que conversasse, tudo que Olavo dizia estava lá, consubstanciado, transparente, tangível, evidente. Eu não podia me conter. Eu precisava contar isso para todo mundo. Eu tinha renascido. O boteco, o habitat natural do livre pensador brasileiro. Eu era um jovem boêmio e assíduo frequentador de bares. Depois do quarto copo de cerveja, eu estava pronto para colocar em pauta os assuntos mais deslocados e desproveitosos para a saúde do ambiente botequinesco. Política, moral e religião. Entrava nas discussões mais imbecis sem estar minimamente capacitado para defender as ideias nas quais eu acreditava acreditar. Nunca consegui provar a existência de Jesus Cristo, a beleza e o papel fundacional da Igreja Católica na civilização ocidental ou que o aborto era fundamentalmente mal numa mesa de boteco. Perdia todas as discussões e bebia mais um copo. Eis o que se passava comigo. Tendo acreditado e alimentado uma série de pensamentos e ideais revolucionários durante uma dezena de anos, ideias que nunca foram examinadas ou estudadas, mas infundidas em mim, e nas quais eu acreditava, eu me encontrava desiludido, enganado e carente de apoio externo. Que eu procurasse dirimir parte dessa carência, buscando apoio em outros amigos jovens, em torno de uma mesa de bar, era prova de que eu ainda era um débil mental ou um ingênuo, na melhor das hipóteses. Esta fase, na qual dispendi um considerável esforço e energia psicológica e emocional, durou alguns meses. Nocauteado pelo ambiente em torno e não podendo vencer o mundo, resolvi tomar uma decisão mais drástica. Em vez de tentar mudar os outros, resolvi começar por mudar a mim mesmo. Isto não é um cachimbo em gênios, a Prodigy. Quando o conde alemão Hermann Graf Kaiserling visitou o Brasil, ele notou que aqui as pessoas se contentavam em apenas parecer ser alguma coisa. Ou ainda, aqui as pessoas não precisavam ser nada, elas apenas precisavam parecer que eram alguma coisa. Era, portanto, o momento de me diferenciar do ambiente que me rondava. Essa mudança só poderia ser exterior e estética, por alguns motivos. É mais simples, menos trabalhosa, tem efeito imediato e funciona maravilhosamente bem na sociedade brasileira. Ao ingressar na vida adulta adquiri, através das armações de meus óculos, um aspecto arguto e, por isso, sempre fui confundido com um intelectual. Arrisco dizer que vem daí a minha vocação para as letras. O fato de ter sido reconhecido fisionomicamente como um intelectual acabou por transfigurar-me na imagem e essência do gênio sem obra e sem nenhum estudo. Acredito, até hoje, na minha genialidade intrínseca, na genialidade sem esforço e sem labuta, na genialidade pela genialidade. Comporto-me de acordo com a figura do gênio em suspensão e eterna maturação. Por exemplo, se vou procurar um apartamento para alugar, não analiso a localização, o tamanho dos cômodos ou a condição geral do imóvel. Analiso, diversamente, de que modo o espaço pode comportar o meu gênio. A iluminação natural da sala, por exemplo, é suficiente para clarear meus arroubos criativos. As janelas são capazes de arejar meus pensamentos intempestivos. Em seguida, faço uma lista de perguntas, como:
É possível fazer poesia nessa sala? Dá para fazer literatura nesse cômodo? Etc. Se sim, simpatizo com o imóvel. Se não, descarto-o. O fato de eu nunca ter escrito uma poesia em toda a minha vida e de não saber sequer escandir um verso em nada influencia a minha avaliação da propriedade. Trabalho apenas com a potência do meu gênio, que é capaz de tudo, segundo creio. Mas falava da diferenciação estética necessária para me distinguir da sociedade. Já tinha a cara boa para a profissão intelectual. O rosto fino, triangular, os óculos de aros grossos, sobrancelhas marcantes, uma expressão de seriedade e sisudez constante, o hábito de sempre carregar um livro emprestado da biblioteca da faculdade, que eu nunca lia, etc. Mas eu me olhava no espelho e sentia que faltava alguma coisa. Que coisa? Alguma coisa. Parei. Pensei. Filosofei. Há sempre uma pose por trás de quem posa, e me veio o estalo. Um cachimbo. Era isso. Faltava-me um cachimbo na boca, algo que pudesse conferir mais seriedade e harmonia ao conjunto. Bastou eu ter dado conta da ausência do cachimbo para, no mesmo dia, fazer uma viagem emergencial à tabacaria mais próxima e adquirir o adereço. Depois das primeiras baforadas, sentia, finalmente, que tinha me encontrado. Fumava solitariamente no quintal de casa e vislumbrava dentre a fumaça todas as obras que poderia ter escrito. Um visitante ilustre, o conde Hermann von Keyserling, assinalou que, a imitação sendo um fenômeno universalmente conhecido, o modo de praticá-la no Brasil era peculiar. Enquanto em outros países as pessoas imitavam alguém porque tinham a esperança de tornar-se iguais a ela de algum modo, os brasileiros se contentavam com a imitação enquanto tal, visando apenas ao sucesso da performance e não à aquisição das qualidades pessoais imitadas. Este hábito denota um fundo depressivo de rendição existencial. O povo que desistiu de ser contenta-se com parecer, em doença existencial e fracasso econômico-social. A espiral do fracasso. A inércia como estado natural do gênio incompreendido possui uma tipologia amorfa e macunaímica. Sou muito apegado às comodidades cotidianas e tenho horror à disciplina. Sou, além disso, um pouco por tendências emocionais e psicológicas e outro tanto por fatores geracionais, um insubordinado. Como resultado tornei-me escravo de minhas paixões e uma espécie de procrastinador crônico. Disso derivam os meus maiores fantasmas e parasitas psicológicos, pois passei a me enxergar como um indisciplinado, um irresponsável, um incapaz. A partir deste ponto adentrei na espiral do fracasso. Não conseguia fazer planejamentos, não era capaz de tomar decisões sobre a minha vida ou de concluir tarefas banais. Não sendo capaz de concluir tarefas, não me era permitido, portanto, ser alguma coisa e, como não podia ser alguma coisa, resignei-me em não ser nada. Curiosamente, gastei muita energia e tive de ter muito empenho para manter-me nesse estado de repouso. Resolvi deixar a minha vida de estudos em stand-by depois de entender com mais clareza os pré-requisitos necessários para ser um bom aluno das aulas de Olavo. Estes eram: 1. Possuir uma boa cultura literária. 2. Aprender a escrever com clareza e correção. 3. Dominar ao menos uma língua estrangeira, leitura e escrita. 4. Ter uma base religiosa sólida. 5. Empreender um esforço psicanalítico e de autoconhecimento para livrar-se de parasitas psicológicos que possam ser nocivos para a realização de uma vida intelectual. Como não possuía um mínimo satisfatório de nenhum dos pré-requisitos, e como eles me pareciam fundamentais para dar prosseguimento ao curso, a oportunidade pareceu-me ideal para preencher esses buracos. Por este motivo, resolvi parar de assistir às aulas do curso online de filosofia. Mas, disse acima que não era e não me sentia capaz de fazer nada. Então, onde fiquei, para onde fui? 2 caminhos divergiam num bosque amarelo triste por não poder seguir os dois e por ser apenas um viajante, segui um deles o mais longe que pude com o olhar, até o ponto onde ele se perde no mato, o caminho não escolhido. Robert Frost. Eu parei diante da bifurcação e mirei o caminho errado. Resolvi pegar a estrada mais segura e menos solitária.
No caminho que resolvi seguir eu via muitos amigos e conhecidos, rostos familiares. Alguns tocavam violão e outros pandeirola. Era uma estrada vasta e larga. Tão vasta que meus olhos não podiam mirar o seu fim. Tão larga que podia comportar enormes passeatas. Eu segui o caminho dos malditos, dos desválidos e dos cegos que se misturavam na multidão até tornarem-se indiscerníveis da massa. Botei minha mochila nas costas e, com ar decidido, tomei a decisão de ir para esse piscinão de ramos dos autoindulgentes. Fui para lugar nenhum. Põe a mão na massa e fio o vigote tu grova absometime barra e ouve tudo it on e ourov. Todo esse processo de reeducação suscitou e agravou uma tendência que sempre tive, levando-me a um quadro depressivo. Entendo que cada indivíduo tem uma reação particular a determinado estímulo, mas só posso ajudá-los contando o que se passou comigo. Um processo sério de educação implica diversos efeitos colaterais. Como cada aluno responde a isto de maneira diferente, é praticamente impossível para o professor dar conta e auxiliar cada caso particular, ainda mais à distância, como é o caso do professor Olavo. Apesar disso, boa parte dos problemas suscitados nos alunos após algum tempo de ensino com Olavo foi descrita em sua apostila Considerações sobre o Seminário de Filosofia, onde Olavo faz uma revisão dos resultados de seus mais de 20 anos de experiência pedagógica e descreve as etapas pelas quais seus alunos passam no processo de aquisição de uma educação superior. As fases pelas quais passei, e pelas quais vocês também passaram ou passarão, foram claramente descritas nessa aula. Já li esse texto mais de 7 vezes e sempre volto a ele quando me sinto perdido ou desorientado sobre o que fazer. Foi numa dessas leituras que resolvi passar do estágio de aluno observador para o de aluno prático. Tendo fundado, organizado, trabalhado e, depois, abandonado, o grupo de transcrição de aulas no início do curso online de filosofia, eu possuía alguma experiência com a translação e edição de textos de aulas. Resolvi subir um degrau nessa atividade ao transcrever e editar sozinho o curso completo Princípios e Métodos da Autoeducação. Nenhuma aula assistida ou texto lido de Olavo foi-me mais valioso do que essa experiência. Empenhei-me nesse projeto durante 2 meses e o resultado foi extremamente gratificante. Idealmente eu queria extrair, estruturar e aplicar todo o método explicado neste curso para poder autoeducar-me satisfatoriamente. A primeira parte foi feita. Transcrevi, editei todas as aulas e elaborei um resumo com o esquema prático dos métodos do curso. A aplicação efetiva do método, no entanto, ainda não consegui conquistar. Na verdade, não consegui sequer completar o primeiro exercício proposto. Ouvir as 380 grandes obras da história da música ocidental extraídas do livro Uma Nova História da Música, republicado como livro de ouro da história da música, de Otto Maria Carpiaux. Passados 6 anos do meu primeiro contato com a obra do professor Olavo, posso, finalmente, começar a colher os bons frutos que dele absorvi. Para isso, fora-me, e ainda é, necessário recorrer a uma terapia. Nos atendimentos que faço semanalmente pude começar a desatar os nós que me impediam de seguir adiante e pude notar como usei muitos dos bons conselhos e ensinamentos de Olavo para me auto-sabotar em tarefas que clamavam por minha ação. Eu fui para o nada e eu saí do nada. E hoje estou, novamente, diante daquela bifurcação, mas agora eu tenho o mapa e sei que caminho trilhar. Algumas considerações e dicas aos alunos de Olavo de Carvalho. Esse texto tem um público muito bem definido, representado pelos alunos de Olavo de Carvalho. Para todos os outros, os problemas e dicas apresentados aqui não terão muita serventia. E introdução. Algumas pessoas vieram me procurar depois de ler o meu texto Da Lama ao Caos e a Redenção. As etapas pelas quais passei enquanto aluno do professor Olavo de Carvalho, queixando-se sobre a parte final onde descrevo que seria a minha redenção pelo fato de ter reservado pouca atenção a esse trecho, sendo muito sucinto. Outros vieram até mim pedindo-me dicas práticas sobre como eu consegui passar e superar todas as etapas anteriores do meu tortuoso processo de autoeducação.
A resposta curta, simples e honesta a essa pergunta é que ainda não consegui superar todas as etapas que descrevi e não tenho respostas prontas genéricas, que possam servir a qualquer aluno, para que eles possam se valer destas para alcançarem a sua própria redenção. Minhas intenções principais ao escrever e publicar aquele texto eram três. Em primeiro lugar, contar a minha própria história e, fazendo-o, tomar posse dela, conscientemente, buscando alcançar uma espécie de efeito terapêutico, livrando-me, por assim dizer, daquele boêmio que buscava discussões políticas e religiosas em botequins, daquele outro que comprou um cachimbo na esperança de tornar-se um intelectual ao dar umas pipadas em um fumo mágico, e também daquele que entrou em estado de inércia, movido por um sentimento de autoindulgência, por não conseguir vislumbrar caminho nenhum a ser percorrido com os seus próprios pés. Em segundo lugar, suspeitava que a minha história pudesse ser parecida com a de muitos outros alunos, e tinha a esperança de que estes, ao se identificarem com os dramas pelos quais passei, pudessem exorcizar o que busquei, e ainda busco, exorcizar em mim. E, terceiro, que o meu relato servisse de alerta aos novos alunos e interessados em se educar tendo Olavo de Carvalho como professor. Dei como subtítulo para a história um ensaio sobre tudo o que você não deve fazer, ou seja, se você pretende estudar ou iniciou há pouco tempo seus estudos com o professor, tente se valer da minha experiência e evitar, ao máximo, a passagem por essas etapas. Não entre em discussões de boteco, não se sinta um intelectual só porque você começou a fumar um cachimbo, e, principalmente, não tenha pena de si mesmo se, após algum tempo, você se sentir deslocado e desajustado da sociedade em torno. A busca pela vida intelectual e pelos estudos pressupõe um desalinhamento entre você e os próximos. Ao estudar, você fica sabendo coisas que os outros não sabem. Este é um problema que, dependendo da pessoa, pode ser ultrapassado sem muitas dores, mas, em outros casos, pode levar alguns a um quadro depressivo ou até a desistência completa dos estudos. Como disse acima, não tenho respostas prontas ou fórmulas para um aluno genérico, mas, pela observância da minha história e de alguns outros alunos que vieram até mim, posso dar algumas dicas para que você desate alguns nós adquiridos em seu processo educacional. Exemplo pessoal de autossabotagem. O tipo de erro mais comum que vejo entre os alunos de Olavo é tomar um de seus ensinamentos, teorias ou exercícios, que são inerentemente bons ou que visam a um amadurecimento necessário para o exercício intelectual, e transformá-los em ferramentas de autossabotagem. O processo se dá em duas etapas. Primeiro, entende-se o exercício de maneira errada e, segundo, transformam-no em uma camisa de força que os impede de agir. Por uma questão didática, vou lhes dar um exemplo pessoal. Considero que a vocação da escrita se manifestou em mim bastante cedo e de forma muito clara. Desde os 14 anos eu tinha uma certa facilidade natural para me expressar com palavras e para imitar o que eu lia. Por volta dos 17 ou 18 anos, no entanto, por motivos que não cabem ser descritos aqui, eu reneguei essa vocação e parei de praticar a escrita. Como disse em meu texto anterior, aos 22 anos tive contato com a obra de Olavo e, lá pelas tantas, cruzei com esta entrevista a Diana Nedelko, 1998, em seu site, em que ele dizia: quando era jovem eu queria me tornar escritor, já possuía um domínio sólido de minha língua natal e todos me diziam que eu escrevia muito bem, mas eu me dei conta de que não tinha absolutamente nada a escrever, de que eu estava vazio de todo conteúdo que valesse a pena escrever. Assim, deixei de lado meu plano de me tornar escritor e concebi um novo plano de vida, que era o de me tornar um homem que soubesse verdadeiramente alguma coisa, mesmo não escrevendo nada. E vejam como é o ser humano. Ao ler isso, fui tomado por um sentimento, forjado, de intensa identificação com o mestre. Era sobre mim que ele falava. Eu também queria me tornar escritor. As pessoas diziam-me que escrevia muito bem, porém, em certo ponto da minha juventude, eu também havia me dado conta de que não tinha absolutamente nada a escrever. Mas a resposta de Olavo continua, e ele diz:
Desde então, tenho feito grandes esforços de atenção para extrair conclusões válidas daquilo que a vida me trazia e também daquilo que eu lia. Pus-me a distinguir minuciosamente, na massa de meus pensamentos e conhecimentos adquiridos, entre aqueles que eram certos e verdadeiros, aqueles que eram ao menos razoáveis e prováveis, aqueles que não eram mais que opiniões verossímeis e aqueles que eram puras fantasias da minha imaginação. Abdiquei de toda pretensão de ter uma carreira de homem de letras, para me devotar somente àquilo que se pode chamar a pesquisa da verdade para meu uso pessoal. Foi assim que me tornei filósofo. E foi assim que o mundo foi poupado de ler os execráveis livros de juventude que eu jamais escrevi. De todo esse parágrafo lembro-me de ter lido somente o seu final. O mundo foi poupado de ler os execráveis livros de juventude que eu jamais escrevi, e confirmei, para mim mesmo. Está certo o que estou fazendo. É sobre mim que ele fala. Não tenho absolutamente nada a escrever, e, movido por um sentimento de afetadíssima caridade, completei o raciocínio. Devo poupar o mundo de ler meus execráveis textos de juventude. O que eu não soube discernir, na época, foi justamente o que não li. O professor Olavo tinha deixado de escrever para estudar porque nele se manifestava uma vocação diversa da minha. No caso, a vocação para a filosofia. O que eu queria, e que era mais forte do que eu, era forçar uma identificação da minha biografia com a dele. Quando você quer transar com uma garota que você não conhece muito bem e ela lhe diz que a banda preferida dela é Vitesnack, o que você responde? Você odeia Vitesnack, você nunca ouviu Vitesnack, mas, se você for um pouco esperto, você dirá: eu também gosto bastante de algumas músicas deles e, se for você muito inteligente, você responderá: que coincidência! Vitesnack também é a minha banda preferida. Eis o homem. Forjar identificações de gostos com a mulher com a qual você deseja transar é uma tática que funciona. Não preciso dizer que não, eu não queria transar com o professor Olavo, mas a minha admiração por ele era suficiente para que eu falseasse a minha própria biografia para que ela se parecesse mais com a dele. Para melhorar ainda mais a minha situação, mais tarde deparei-me com outro material do professor em que ele explicava os requisitos básicos para você se tornar um bom escritor, que envolviam ler as grandes obras da literatura ocidental, aprender a imitar ao menos 5 escritores etc. Acontece que eu nunca tive a paciência, a disciplina e a vontade necessárias para praticar estes exercícios, o que, a meu ver, confirmava que eu estava mesmo certo. Eu não só não possuía a vocação literária como tinha uma enérgica inaptidão para o ofício das letras. Anos depois, tentando retomar o exercício da escrita, pegava-me inspirado a escrever um grande romance, a criar um novo gênero literário ou a simplesmente escrever qualquer coisinha e, imediatamente, me vinha à mente, como um balde de água fria, os requisitos básicos enunciados pelo professor para ser um escritor, e eu me prostrava sobre um meio-fio imaginário, refreando a minha vontade, onde sobrepunha àqueles requisitos a minha genuína capacidade de expressar-me, e me esquivava de um momento em que era manifesta a minha necessidade de escrever, o que quer que fosse, como quer que fosse. Um escritor por vocação, tendo praticado e adquirido certo domínio da língua, incorpora aquilo nele como se fosse um sexto sentido. Perder ou renegar essa capacidade por muito tempo representa um drama para o escritor equivalente à perda de um órgão de percepção. O escritor precisa expressar-se através da linguagem escrita. Não é uma frescura ou um arroubo banal. O que se sente é um chamado imperativo, categórico, que, se sufocado muitas vezes, pode provocar uma neurose. A culpa pelo fato de eu ter parado de escrever, reitero, não foi de Olavo de Carvalho. O que eu fiz foi usar recortes do que li em seus ensinamentos para usá-los como ferramentas de autossabotagem. Abaixo descrevo algumas ferramentas mais comuns que vejo sendo usadas por seus alunos para se auto-sabotarem como eu. E em O voto de abstinência em matéria de opiniões. Essa questão é introduzida pela primeira vez na 4ª aula do curso online de filosofia, onde Olavo pede aos seus alunos que façam um voto de abstinência em matéria de opiniões durante certo tempo.
Apesar do exercício ser muito bem explicado pelo professor, observo que este é um item que causa enorme confusão entre seus alunos. Em primeiro lugar, é preciso saber a quais opiniões Olavo está se referindo. Para isso, sugiro que vocês leiam, ou releiam, a sua apostila Inteligência e Verdade, uma transcrição de 2 aulas, dadas em 1994 em que ele explica o que é inteligência, o que são os 4 graus de certeza e o que é um mapa da ignorância. Ele pede que o aluno se abstenha de dar opiniões em situações nas quais o objeto da discussão é definido pelo mero gosto pessoal dos debatedores. Em segundo lugar, para entender bem o exercício, é preciso que o aluno seja capaz de rever as suas opiniões e graduá-las segundo os graus de certeza. Com isso você vai aprender quais das suas opiniões você pode defender, quais valem a pena defender até a morte e quais as que não valem. A intenção desse exercício é evitar as discussões de boteco, ou seja, evitar uma perda desnecessária de energia do estudante e redirecioná-la a assuntos importantes e vitais. Em último lugar, é ainda necessário um certo amadurecimento psicológico e social do estudante, para que ele saiba quando e onde o seu depoimento terá valor. Veja, a definição de opinião é o que se pensa a respeito de algo ou alguém, e todo mundo pensa alguma coisa sobre algo ou alguém. Isso significa que, na maior parte dos casos, 2 opiniões contrárias de 2 pessoas têm equivalentemente o mesmo valor. Se você prefere a cor azul e outra pessoa prefere o verde, qual opinião é melhor ou mais válida? Vale a pena discutir com uma pessoa que prefere o verde para tentar convencê-la de que o azul é melhor. No entanto, há casos em que o conhecimento dá lugar à opinião, ou seja, são ocasiões onde você não pode preferir uma coisa em detrimento de outra, porque você conhece a matéria e sabe que aquela coisa está errada. Olavo diz que a abstinência de opiniões não quer dizer abstinência de conhecimentos e, ainda, não recomendo que meus alunos participem de discussões, em geral, mas, quando for necessário quebrar o falso prestígio de um erro monstruoso ou uma mentira, não hesite em fazê-lo. Isso só é válido nos casos em que o aluno domina e tem capacidade de provar que tal ou qual opinião está errada. Por exemplo, se você cursa filosofia ou ciências sociais em uma universidade e seu professor começa a dizer que Cuba fez uma revolução pacífica e nenhum cidadão contrário ao novo regime foi executado, e você sabe e pode provar que ele está errado, então você tem o dever de fazê-lo, pois, nesse caso, não é possível preferir que ninguém tenha sido morto quando pelo menos 5.700 opositores do regime foram executados por Fidel Castro. Ainda assim, a recomendação final é de que os alunos não procurem essas discussões. Ao contrário, que fujam delas. Caso você estude em algum curso da área de humanas em alguma universidade brasileira, a posologia recomendada é de 2 Engolfs e 3 pastilhas de Rivotril por dia de aula, até obter o seu diploma. Não utilize a teoria das 12 camadas como uma camisa de força. Esse assunto foi recentemente reapresentado por Olavo no curso online de filosofia, aula 253, de 21 de junho de 2014. Ele explicou as origens e atualizou sua síntese original de várias teorias psicológicas da personalidade, conhecida como teoria das 12 camadas da personalidade humana. Este é outro tema em que percebi bastante confusão por parte dos alunos. Muitos se encaixam em uma camada X e, não sabendo como passar para a próxima camada, transformam a teoria num fator pessoal limitante de autossabotagem, da onde não conseguem sair. Eis um exemplo de um aluno que apanhei, por acaso, em que ele diz: "O café é para quem está na camada 9. Eu estou na 6, e isto gera várias tensões. A principal é a tensão entre a objetividade e impessoalidade das finalidades do curso e minhas necessidades subjetivas de obtenção de resultados práticos na minha vida. Há um deslocamento entre uma coisa e outra, como se a intelectualidade desenvolvida no curso não encontrasse chão na minha personalidade e por isto mesmo não pudesse ser o centro da minha vida.
Não sei se alguém já passou por isso bem. Em primeiro lugar, em nenhum lugar está escrito ou jamais foi pré-requisito para a inscrição dos alunos que o curso online de filosofia é para quem está na camada 9. Então percebe-se que o aluno fez uma aplicação incorreta do que aprendeu da teoria. Em segundo lugar, não sei como o aluno conseguiu se autodiagnosticar como pertencente à camada 6. Eu tentei me diagnosticar segundo as descrições das camadas e acredito estar na camada 4, mas lembro-me que Olavo disse, em aula, que não era possível fazer um teste ou um auto-diagnóstico infalível dessa teoria. E isso, como resultado, criou para ele um problema que antes não existia. Se ele está 3 camadas abaixo da camada do público-alvo do curso, então, consequentemente, como ele vai acompanhar ou continuar acompanhando as aulas? Esse é o tipo de problema que parece não ter solução pelo simples fato de ser um problema inventado e não um problema real, mas que pode afastar o aluno dos estudos caso ele não encontre uma solução ou não saiba lidar com o imbróglio. Abaixo transcrevo o trecho de um diálogo que tive com outro aluno, que me pareceu muito honesto em sua busca, sobre o mesmo problema da teoria das 12 camadas, em que encerrou esse tema. Tiago, eu acho que você deve aproveitar essa oportunidade de desajuste social para trabalhar sua relação com Deus e aproximar-se mais dele, o quanto for possível. João, a teoria das 12 camadas me explicou muita coisa, mas me falta prática para a conquista de camadas superiores, mesmo as reconhecendo em teoria. Tiago, uma dica. Não se prenda à teoria das 12 camadas, não tente se enquadrar nela, porque isso pode lhe fazer mais mal do que bem. Se isso está acontecendo com você, esqueça essa teoria. Apesar dela fazer todo sentido, quando tentei aplicá-la à minha vida prática ela não funcionou. João, a última aula aborda o domínio do ego como sendo a conquista principal para a vida religiosa. Não estou pronto. Tiago, você está usando o que aprendeu com o Olavo para o mal. Evite fazer isso. Eu fiz muito isso e ainda faço. Isso é autossabotagem. Como você não se acredita capacitado para o negócio, segundo o que o Olavo define como um mínimo necessário, você se sabota e evita o confronto com aquilo, evita viver aquilo. E viver, ter a experiência, é o mais importante, é o que vai te fazer subir nas camadas. Acredite, qualquer um está preparado para orar, por exemplo. Quando você fica sozinho, fecha seus olhos e põe suas mãos em forma de oração, Deus está presente, naquele momento, te escutando. Fale com Ele. Peça ajuda para Ele. Você pode se confessar também, diga que você não se sente capaz de amá-lo como Ele deveria, se for o caso, e peça perdão e ajuda. Ele vai te ajudar, não tenha dúvida. Não espere obter o domínio do seu ego para, em seguida, buscar a vida religiosa. As coisas não funcionam assim. Você tem que tentar ter uma vida religiosa, de oração, ao mesmo tempo em que tenta dominar o seu ego. E é justamente a oração e o convívio com Deus que irão lhe ajudar a dominar o seu ego. Vê o que é mais importante no curso? Os elementos éticos e psicológicos da vida intelectual são o início e a base do processo de auto-educação. Eles são pré-requisitos fundamentais para que você utilize com proveito os métodos e técnicas ensinados por Olavo. Desenvolver isto é muito mais importante do que ler livros. Se você já lê livros, não precisa parar de lê-los para ir atrás disso, você pode e deve fazer os dois ao mesmo tempo. Você pode tentar sondar seus problemas internos, fazendo-se a seguinte pergunta: o que existe como obstáculo, S, psicológico, S, e que se interpõe, M, entre você e a realização intelectual que você pretende alcançar? Há muitas formas de se limpar desses elementos, dentre elas, o método da confissão, apresentado na aula 14, a prática da oração, a prática religiosa, buscar uma terapia etc. O professor Olavo oferece uma série de técnicas e exercícios aos seus alunos em seu curso visando isso. Busque, pratique e observe qual funciona melhor para você. A busca da honestidade e da sinceridade consigo mesmo deve ser um elemento a se ter sempre em vista para o aluno. Você quer ser um estudante ou um militante?
Considero que a postura militante se manifesta em um aluno na sua primeira fase de contato com Olavo. É a fase das discussões de botequim, de discussões com namoradas, com a família, com colegas de trabalho, etc. É também uma fase de militância política de Facebook. Com relação a isso, lembro e peço que assistam ao Hangout do professor Olavo de Carvalho com seu filho Luiz Gonzaga. Sobre os artigos em que fala de política, Olavo diz: todos os artigos que escrevo sobre política são ilustrações de princípios e métodos que expliquei na apostila Problemas de Métodos nas Ciências Sociais e nos 2 cursos sobre ciência política que dei no Paraná. Esses artigos não têm uma autonomia, eles são ilustrações, são fatos que recolho para mostrar que as coisas são de fato como expliquei naqueles cursos. Eu tive essa ambição de criar uma ciência política que fosse capaz não só de abranger grandes teorias gerais, mas de entrar na explicação do fato concreto e de explicá-lo de maneira eficiente, de modo a fazer previsões efetivas. A resposta do professor Luiz Gonzaga é muito esclarecedora. Se eu falo menos sobre política é porque, primeiro, eu estou assimilando a ciência tal como ela já existe na minha geração. Quando você está assimilando passivamente, você não tem nada a acrescentar, exceto a sua concordância com as melhores análises. Isso porque a compreensão da ciência política exige uma grande maturidade. Quando somos jovens a gente só raciocina em termos de ideias e princípios abstratos. Eu percebo isso em mim mesmo. Só há poucos anos isso começou a mudar em mim. E, só quando a gente adquire uma certa maturidade, nós começamos a raciocinar em termos de realidades e ações concretas particulares ou coletivas. Então começamos a perceber que a ciência política é uma ciência que pertence a esse plano. As ideias abstratas têm um valor para você entendê-la, mas o seu objeto de estudo e seu método são completamente diferentes. É preciso maturidade. É necessário pensar as coisas em termos de realidade concreta, sem aquela ignorância e ingenuidade da infância. Quando você é criança, você vê as coisas que vão aparecendo na sua frente. Quando você cresce, você começa a pensar em termos de ideias. Você desenvolve a sua linguagem e começa a pensar as coisas em termos teóricos. É mais ou menos como a diferença do Platão da República para o Platão das Leis. O Platão da República está falando sobre ideias, princípios e teorias abstratas sobre a sociedade. O Platão das Leis está começando a descrever uma sociedade real grega que é possível e um pouco melhor do que as que existiam naquela época. Percebo que muitos alunos permanecem durante muito tempo nessa fase do combate político, tendo sua atenção quase que totalmente atraída para esse assunto. Em resumo, como a discussão e a análise política são próprias do homem adulto, reserve-as para sua maturidade. Vi. O destino dos desajustados. O talento se desenvolve na solidão, e o caráter na agitação do mundo. Goethe. Volto ao início do texto para concluir o que comecei. A busca pela vida intelectual e pelos estudos pressupõe um desalinhamento entre você e os próximos. Isso pode levá-lo a um desajuste social, e esse desajuste pode levá-lo à solidão. Acredito que a solução para o enfrentamento da solidão é estreitar e fortalecer sua relação com Deus. No entanto, aprender a estar só não basta, pois você também precisará desenvolver o seu caráter, e esse desenvolvimento se dará quando você for às ruas. Você precisará desenvolver sua coragem, a caridade, o amor ao próximo, etc. na agitação do mundo, entre seus iguais. Tanto o desajuste, como sua consequência, a solidão, quando não são corretamente trabalhados, podem levar o aluno a voltar o seu ódio contra si mesmo, o que pode gerar um quadro depressivo, uma neurose, uma estagnação ética. 2. A sociedade, o que vai levá-lo a uma condição de militante, onde ele vai externar um ódio político em relação à situação atual e enxergar como bode expiatório para os seus problemas o PT, a Dilma, o avanço das políticas socialistas, etc. E 3. Um ódio contra o professor, o que vai transformá-lo em mais um ex-aluno rancoroso arquetípico de Olavo.
Alguém que nunca se livrará do professor porque, ao reiterar suas críticas, ofensas indiretas a ele, seja no Facebook, seja em sua vida pessoal, não conseguirá jamais livrar-se de um fantasma que em nada corresponde com o papel que ele teve na realidade. O de alguém que tudo lhes deu e tudo lhes ofereceu, sem exigir nada em troca. Sugiro a todos os seus alunos que fujam dessas armadilhas como se foge do diabo. Pratique a sinceridade consigo mesmo e com Deus e tenha paciência, que tudo dará certo, no final. Textos extraídos do Seminário de Filosofia do Professor Olavo de Carvalho, no site http://www.olavodecarvalho.org. PS. Os textos abaixo foram incluídos por Darleson Oliveira, leitor, estudante de engenharia civil, mas com um interesse incontrolável por filosofia. A tragédia do estudante sério no Brasil. Olavo de Carvalho. Diário do Comércio, 12 de fevereiro de 2006. Toda semana, recebo dezenas de cartas de estudantes que, em busca de alguma formação intelectual, encontraram nas universidades que frequentam apenas propaganda comunista rasteira, porca, subginasiana. Não são, como em geral imaginam, vítimas de puras circunstâncias políticas imediatas. Gemem sob uma montanha de fatores adversos à inteligência humana, que foram se acumulando no mundo, e não só no Brasil, ao longo das últimas décadas. Se a primeira metade do século XX trouxe um florescimento intelectual incomum, a segunda foi uma devastação geral como raramente se viu na história. A queda foi tão profunda que já não se pode medi-la. Num panorama inteiramente dominado por charlatães caricatos como Noam Chomsky, Richard Dawkins, Edvard Said, Jacques Derrida, Júlia Kristeva, a época em que floresceram quase que simultaneamente Edmund Husserl, Karl Jaspers, Louis Lavelle, Alfred North Whitehead, Benedetto Croce, Jean Huizinga, Arnold Toynbee, e na literatura T.S. Eliot, W.B. Yeats, Ezra Pound, Thomas Mann, Franz Kafka, Jacob Wasserman, Robert Musil, Hermann Broch, Emile von Doderer, já se tornou invisível, inalcançável à imaginação dos nossos contemporâneos. Toda comparação é entre alguma coisa e alguma outra coisa. Não se pode comparar tudo com nada. Isso não quer dizer que as fontes do conhecimento tenham secado. Pensadores de grande envergadura, um Eric Voegelin, um Bernard Lonergan, um Xavier Zubiri, sobreviveram à debacle dos anos 60 e continuaram atuantes, o primeiro até 1985, o segundo até 1984, o terceiro até 1983. Mas seus ensinamentos são ainda a posse exclusiva de círculos seletos. Não entram na corrente geral das ideias, nem poderiam entrar sem sujar-se, sem transformar-se em matéria de discussões idiotas como vem acontecendo, graças à ascensão política de alguns de seus discípulos, com o infeliz Léo Strauss. Pois a desgraça se deu justamente na corrente geral. O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe uma prodigiosa reorganização das bases sociais e econômicas da vida intelectual no mundo. Novas instituições, novas redes de comunicação, novos mecanismos de estocagem e distribuição das informações acadêmicas, novos públicos e, sobretudo, a ampliação inaudita do apoio estatal e privado à cultura e à formação dos grandes organismos internacionais como a ONU e a Unesco. Tudo isso veio junto com o descrédito do machismo soviético e a profunda mutação interna da militância esquerdista internacional, a essa altura já plenamente imbuída das duas lições aprendidas da escola de Frankfurt de Georg Lukács, mas também, mais discretamente, de Martin Heidegger. 1. A luta essencial não era propriamente contra o capitalismo, mas contra a civilização ocidental. 2. O agente principal do processo era a classe dos intelectuais. Nessas condições, o crescimento fabuloso dos meios de atuação veio junto com o esforço multilateral de apropriação desses meios por parte de grupos militantes bem pouco interessados em compreender o mundo, mas totalmente devotados a transformá-lo. A redução drástica da atividade intelectual ao ativismo político foi a consequência desejada e planejada dessa operação, realizada em escala mundial a partir dos anos 60. Não que o fenômeno fosse totalmente desconhecido antes disso.
Um vasto ensaio geral já vinha sendo realizado nos Estados Unidos desde a década de 30 pelo menos, através das grandes fundações não lucrativas que descobriram seu poder de orientar e manipular a seu bel prazer a atividade intelectual, científica e educacional mediante a simples seleção ideologicamente orientada dos destinatários de suas verbas bilionárias. Em 1954, uma comissão de investigações do Congresso americano já havia descoberto que fundações como Rockefeller, Carnegie e Ford exerciam um controle indivíduo sobre as universidades, as instituições de pesquisa e a cultura em geral, orientando-as num sentido francamente anti-americano, anticristão e até anticapitalista. Não me perguntem pela milésima vez com que interesse os grandes capitalistas podem agir contra o capitalismo. A explicação está resumida em http://www.olavordecarvalho.org/semana/040-617 jt.htm e http://www.olavordecarvalho.org/textos/debate USP4htm. Inevitavelmente, a influência exercida por essas organizações não consistiu só em introduzir uma determinada cor política na produção cultural, mas em alterá-la e corrompê-la até as raízes, subordinando aos objetivos políticos e publicitários visados todas as exigências de honestidade, veracidade e rigor. Sem essa interferência, fraudes cabeludas como o relatório Kinsey ou a pseudo-antropologia de Margaret Mead jamais teriam conseguido impor-se ao meio acadêmico e à mídia cultural como produtos respeitáveis de uma atividade científica normal. A comissão foi alvo de ataques virulentos de toda a grande mídia, e seu trabalho acabou por ser esquecido, mas ele ainda é uma das melhores fontes de consulta sobre a instrumentalização política da cultura. V. René Wormser, Foundations, Their Power and Influence, New York, David Adair, 1958. Vocês podem comprá-lo pelo site www.bookfinder.com. Na verdade, sem ele não se pode compreender nada do que se passou em seguida, pois o que se passou foi que o experimento tentado em escala americana foi ampliado para o mundo todo. A apropriação dos meios de ação cultural pelas organizações militantes e o sacrifício integral da inteligência humana no altar da vontade de poder simplesmente se globalizaram. Recursos incalculavelmente vastos, que poderiam ter sido utilizados para o progresso do conhecimento e a melhoria da condição de vida da espécie humana, foram assim desperdiçados para sustentar a guerra geral da estupidez militante contra a civilização ocidental que havia gerado esses mesmos recursos. Embora esse processo seja de alcance mundial, é claro que o seu peso se fez sentir mais densamente em países novos do terceiro mundo, onde as criações das épocas anteriores não tinham sido assimiladas com muita profundidade e as raízes da civilização podiam ser mais facilmente cortadas. No Brasil, da década de 60 em diante, os progressos da barbárie foram talvez mais rápidos do que em qualquer outro lugar, destruindo com espantosa facilidade as sementes de cultura que, embora frágeis, vinham dando alguns frutos promissores. A comparação impossível entre as duas épocas, que mencionei acima, é ainda mais impossível no caso brasileiro. Na década de 50, tínhamos, vivos e atuantes, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Álvaro Lins, Augusto Meyer, Toto Maria Carpiaux, Mário Ferreira dos Santos, Vicente Ferreira da Silva, Herberto Salles, Cornélio Pena, Gustavo Corsão, Nelson Rodrigues, Lúcio Cardoso, Heitor Villa-Lobos, Augusto Frederico Schmidt. A lista não acaba mais. Hoje, quem representa na mídia a imagem da cultura brasileira? Paulo Coelho, Luiz Fernando Veríssimo, Gilberto Gil, Arnaldo Jabor, Emir Sader, Frei Beto e Leonardo Boff. Perto desses, Chomsky é Aristóteles. É o grau mais alto pelo qual se medem. Chamar isso de crise, ou mesmo de decadência, é de um otimismo delirante. A cultura brasileira tornou-se a caricatura de uma palhaçada. É uma coisa oca, besta, disforme, doente, incalculavelmente irrisória. A inteligência, ao contrário do dinheiro ou da saúde, tem esta peculiaridade: quanto mais você a perde, menos dá pela falta dela.
O homem inteligente, afeito a estudos pesados, logo acha que emburreceu quando, cansado, nervoso ou mal dormido, sente dificuldade em compreender algo. Aquele que nunca entendeu grande coisa se acha perfeitamente normal quando entende menos ainda, pois esqueceu pouco que entendia e já não tem como comparar. Uma das coisas que me deliciam, que me levam ao êxtase quando contemplo o Brasil de hoje, é o ar de seriedade com que as pessoas discutem e pretendem sanar os males econômicos, políticos e administrativos do Brasil, sem ligar a mínima para a destruição da cultura, como se a inteligência prática subsistisse incólume ao emburrecimento geral, como se inteligência fosse um adorno a ser acrescentado ao sucesso depois de resolvidos todos os problemas, ou como se a inépcia absoluta não fosse de maneira alguma um obstáculo à conquista da felicidade geral. A prova mais evidente da insensibilidade torpe é o sujeito já nem sentir saudade da consciência que teve um dia. Mas não, a inteligência nacional não acabou no dia em que os nossos estudantes tiraram o último lugar numa avaliação entre alunos do curso secundário de 32 países. Acabou logo em seguida, quando o ministro da Educação disse que o resultado poderia ter sido pior. Num sentido mais profundo do que o ministro imaginava, poderia mesmo. Na eleição seguinte, o país colocou na presidência um carreirista enriquecido, de terno Armani e unhas polidas, que, por orgulhar-se de jamais ler livros, foi proclamado um símbolo da autenticidade popular. A imagem era falsa, grotesca e suntuosa, mas ninguém percebeu. Se existe um grau abaixo do grotesco, porém, ele foi atingido logo em seguida, quando o escritor Raimundo Faoro, quanto mais bobo mais celebrado nas esquerdas como inteligência luminosa, sugeriu o nome do então presidenciável para ocupar uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Perto disso, tirar o último lugar num teste chegava a ser meritório. Se o desespero dos estudantes que me escrevem viesse só da situação política, haveria esperança de saná-lo por meio da ação política. Mas a ação política é um subproduto da cultura e, no estado em que as coisas estão, nenhuma ação política inteligente, ao menos em escala federal, é previsível nas próximas 2 ou 3 gerações. Nas próximas eleições, por exemplo, o país terá de optar novamente entre PT e PSDB, isto é, os dois filhotes monstruosos gerados no ventre da USP, a mãe da esterilidade nacional, ou como bem a sintetizou o poeta Bruno Tolentino, a P que não pariu. Sim, a política brasileira virou uma imensa assembleia de estudantes da USP, com o Partido Comunista de um lado, a Ação Popular de outro, num torneio de arrogância, presunção, hipocrisia, sadismo mental, mendacidade ilimitada e estupidez sem fim. A USP levou meio século para chegar ao poder, e ainda não parou de gerar pseudo-intelectuais ambiciosos, ávidos de mandar, sedentos de ministérios. Sua obra de destruição está longe de haver se completado. Da política nada de bom se pode esperar num prazo humanamente suportável. Uma ação cultural de grande escala, a fundação de uma autêntica instituição de ensino superior, para contrabalançar a desgraça uspiana, também não é nada provável, dada a omissão das chamadas elites, sempre de rabo entre as pernas, oscilando entre lamber mais um pouco os pés da canalha petista ou apegar-se ao primeiro Zé Serra que apareça. Ao estudante que consiga ainda vislumbrar o que é vida intelectual e faça dela o objetivo de sua existência, restam 2 caminhos. O exílio, que pode levar ao lugar errado, a miséria brasileira nasce em Paris, e o isolamento, que pode levar os mais fracos a um desespero ainda mais profundo do que aquele em que se encontram. A única solução viável, que enxergo, é a formação de pequenos grupos solidários, firmemente decididos a obter uma formação intelectual sólida, de início sem nenhum reconhecimento oficial ou acadêmico, mas forçando mais tarde a obtenção desse reconhecimento mediante prova de superioridade acachapante. Já não leciono no Brasil, mas a experiência mostrou que muito aluno meu, com alguns anos de aulas e bastante estudo em casa, já está pronto para dar de 10 a 0, não digo em alunos, mas em professores da USP do calibrinho de Demétrio Magnoli e Emir Sader, o que, bem feitas as contas, é até luta desigual, é até covardia. O processo é trabalhoso, mas simples.
Cumprir as tarefas tradicionais do estudo acadêmico, dominar o trivium, aprender a escrever lendo e imitando os clássicos de 3 idiomas pelo menos, estudar muito Aristóteles, muito Platão, muito Tomás de Aquino, muito Leibniz, Schelling e Husserl, absorver o quanto possível o legado da Universidade Alemã e Austríaca da primeira metade do século XX, conhecer muito bem a história comparada de 2 ou 3 civilizações, absorver os clássicos da teologia e da mística de pelo menos 3 religiões, e então, só então, ler Marx, Nietzsche, Foucault. Se depois desse regime você ainda se impressionar com esses 3, é porque é burro mesmo e eu nada posso fazer por você. Mas o ambiente universitário brasileiro de hoje é tão baixo, tão torpe, que só de a gente apresentar essa lista, o mínimo requerido para uma formação séria de filósofo ou erudito, o pessoal já arregala os olhos de susto. Na verdade, o estudante brasileiro não lê nada, só resumo e orelha, além de Emir Sader e da dupla Beto e Boff, que não valem o resumo de uma orelha. É tudo farsa, chanchada, pose. Não há quem não saiba disso e não há quem não acabe se acomodando a essa situação como se fosse natural e inevitável. A abjeção intelectual deste país é sem fim. Educação ao contrário. Olavo de Carvalho, Diário do Comércio, 27 de janeiro de 2009. Clicando no Google a palavra educação seguida da expressão direito de todos, encontrei 671 mil referências. Só de artigos acadêmicos a respeito, 5.120. Educação inclusiva, dá 262 mil respostas. Experimente clicar agora. Educar-se é dever de cada um. Nenhum resultado. Educar-se é dever de todos. Nenhum resultado. Educar-se é dever do cidadão. Nenhum resultado. Isso basta para explicar por que os estudantes brasileiros tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais. A ideia de que educar-se seja um dever jamais parece ter ocorrido às mentes iluminadas que orientam, ou desorientam, a formação, ou deformação, das mentes das nossas crianças. Eis também a razão pela qual, quando meus filhos me perguntavam por que tinha de ir para a escola, eu só conseguia lhes responder que se não fizessem isso eu iria para a cadeia. Que, portanto, deveriam submeter-se àquele ritual absurdo por amor ao seu velho pai. Jamais consegui encontrar outra justificativa. Também lhes recomendei que só se esforçassem o bastante para tirar as notas mínimas, sem perder mais tempo com aquela bobagem. Se quisessem adquirir cultura, que estudassem em casa, sob a minha orientação. Tenho 8 filhos. Nenhum deles é inculto. Mas o mais erudito de todos, não por coincidência, é aquele que frequentou a escola por menos tempo. A ideia de que a educação é um direito é uma das mais esquisitas que já passaram pela mente humana. É só a repetição obsessiva que lhe dá alguma credibilidade. Que é um direito, afinal? É uma obrigação que alguém tem para com você. Amputado da obrigação que impõe a um terceiro, o direito não tem substância nenhuma. É como dizer que as crianças têm direito à alimentação sem que ninguém tenha a obrigação de alimentá-las. A palavra direito é apenas um modo eufemístico de designar a obrigação dos outros. Os outros, no caso, são as pessoas e instituições nominalmente incumbidas de dar educação aos brasileiros. Professores, pedagogos, ministros, intelectuais e uma multidão de burocratas. Quando essas criaturas dizem que você tem direito à educação, estão apenas enunciando uma obrigação que incumbe a elas próprias. Por que, então, fazem disso uma campanha publicitária? Porque publicam anúncios que logicamente só devem ser lidos por elas mesmas. Será que até para se convencer das suas próprias obrigações elas têm de gastar dinheiro do governo? Ou são tão preguiçosas que precisam incitar a população para que as pressione a cumprir seu dever? Cada tostão gasto em campanhas desse tipo é um absurdo e um crime. Mais ainda, a experiência universal dos educadores genuínos prova que o sujeito ativo do processo educacional é o estudante, não o professor, o diretor da escola ou toda a burocracia estatal reunida. Ninguém pode dar educação a ninguém. Educação é uma conquista pessoal, e só se obtém quando o impulso para ela é sincero, vem do fundo da alma e não de uma obrigação imposta de fora.
Ninguém se educa contra a sua própria vontade, no mínimo porque estudar requer concentração, e pressão de fora é o contrário da concentração. O máximo que um estudante pode receber de fora são os meios e a oportunidade de educar-se. Mas isso não servirá para nada se ele não estiver motivado a buscar conhecimento. Gritar no ouvido dele que a educação é um direito seu só o impele a cobrar tudo dos outros, do Estado, da sociedade, e nada de si mesmo. Se há uma coisa óbvia na cultura brasileira, é o desprezo pelo conhecimento e a concomitante veneração pelos títulos e diplomas que dão acesso aos bons empregos. Isso é uma constante que vem do tempo do Império e já foi abundantemente documentada na nossa literatura. Nessas condições, campanhas publicitárias que enfatizem a educação como um direito a ser cobrado e não como uma obrigação a ser cumprida pelo próprio destinatário da campanha têm um efeito corruptor quase tão grave quanto o do tráfico de drogas. Elas incitam as pessoas a esperar que o governo lhes dê a ferramenta mágica para subir na vida sem que isto implique, da parte delas, nenhum amor aos estudos, e sim apenas o desejo do diploma. Da mediocridade obrigatória. Olavo de Carvalho, Folha de São Paulo, 25 de agosto de 2014. Admirar sempre moderadamente é sinal de mediocridade, ensinava Leibniz. Uma das constantes da mentalidade nacional é precisamente o temor de admirar, a necessidade de moderar o elogio, ou mesmo entremeá-lo de críticas, para não passar por adulador e idólatra. Já mencionei esse vício em outros artigos, assinalando que ele resulta em consagrar a mediocridade como um dever e um mérito, às vezes, a condição indispensável do prestígio e do respeito. Entretanto, não é um vício isolado. Vem com pelo menos mais dois, que o prolongam e consolidam. O primeiro é este. Ao contrário do elogio, a crítica, a detração e até mesmo a difamação pura e simples não exigem nem admitem limite algum, nem precisam de justificação. É direito incondicional do cidadão atribuir ao seu próximo todos os defeitos, pecados e crimes reais ou imaginários, ou então simplesmente condená-lo ao inferno por lhe faltar alguma perfeição divina supostamente abundante na pessoa do crítico. Esse vício faz do efeito do ninho cruger, incapacidade de comparar objetivamente os próprios dons com os alheios, mais que uma endemia, uma obrigação. O segundo é talvez o mais grave. Na mesma medida em que se depreciam os méritos de quem os tem, exaltam-se até o sétimo céu aqueles de quem não tem nenhum. O mecanismo é simples. Se as altas qualidades excitam a inveja e o despeito, a mediocridade e a incompetência infundem no observador uma reconfortante sensação de alívio, a secreta alegria de saber que o elogiado não é de maneira alguma melhor que ele. A compulsão de enaltecer virtudes inexistentes torna-se uma modalidade socialmente aprovada de autoelogio. Da pura depreciação de méritos reais passa-se assim a completa inversão do senso de valores, onde a mais alta virtude consiste precisamente em não ser melhor que ninguém. Essa inversão já era bem conhecida desde a teoria do medalhão, de Machado de Assis, e as sátiras de Lima Barreto. Mas nas últimas décadas foi levada às suas últimas consequências, na medida em que a esquerda ascendente, ávida de autoglorificar-se e depreciar tudo o mais, precisava desesperadamente de heróis, santos e gêmeos postiços para repovoar o imaginário popular esvaziado pela crítica radical de tudo quanto existe, expressão de Karl Marx. A lista de mediocridades laureadas começa nos anos 60 com o presidente João Goulart, o arcebispo Dom Helder Câmara, o almirante Cândido Aragão, o criador das ligas camponesas, Francisco Julião, o doutrinador comunista Paulo Freire e toda uma pleiade de coitados, erguidos de improviso à condição de heróis do povo e incapazes de oferecer qualquer resistência ao golpe militar que os pôs em fuga sem disparar um só tiro. Nas décadas seguintes, o insignificante cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes transfigurou-se no novo S. Francisco de Assis por fazer da Praça da Sé um abrigo de delinquentes. O senhor Herbert de Souza, o Betinho, por ter tido a ideia maliciosa de transformar as instituições de caridade em órgãos auxiliares da propaganda comunista, foi proposto pela revista Veja, sem aparente intenção humorística, como candidato à beatificação.
E o senhor Lula da Silva, sem ter trabalhado mais de umas poucas semanas, foi elevado ao estatuto de trabalhador arquetípico, preparando sua eleição à presidência da República e a pletora de títulos de doutor honoris causa que consagraram o seu orgulhoso analfabetismo como um modelo superior de ciência. Nesse ínterim, é claro, a produção de obras literárias significativas reduziu-se a zero. Milhares de indivíduos incapazes de conjugar um verbo tornaram-se professores catedráticos. As citações de trabalhos científicos brasileiros na bibliografia internacional foram se reduzindo até desaparecer. E o número de analfabetos funcionais entre os estudantes universitários subiu a quase 50%. Não por acaso os alunos das nossas escolas secundárias começaram a tirar sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais, ficando abaixo de seus colegas da Zâmbia e do Paraguai, resultado que um ministro da Educação achou até reconfortante, pois, segundo ele, poderia ter sido pior. Até hoje ninguém sabe o que ele quis dizer com isso. A devastação geral da inteligência lesou até alguns cérebros que poderiam ter dado exemplos de imunidade à estupidez crescente. Nos anos que se seguiram ao golpe de 1964, os partidos comunistas conseguiram cooptar, sob o pretexto de luta pela democracia, vários intelectuais até então cristãos e conservadores, que, travados pelo senso das conveniências imediatas, foram então perdendo seus talentos até chegar à quase completa esterilidade. Desse período em diante, Toto Maria Carpiaux nada mais escreveu que se comparasse à História da Literatura Ocidental, 1947, ou aos Ensaios de A Cinza do Purgatório, 1942, e Origens e Fins, 1943. Ariano Suassuna nunca mais repetiu os Tours de Force do Alto da Compadecida, 1955, e de A Pena e a Lei, 1959. Alceu Amoroso Lima deixou de ser o filósofo de O Existencialismo e Outros Mitos do Nosso Tempo, 1951, e de Meditações sobre o Mundo Interior, 1953, para tornar-se posterman da esquerda e garoto, propaganda do ridículo Helder Câmara. Nada disso foi coincidência. A total subordinação da cultura superior aos interesses do partido é objetivo explícito e declarado da estratégia de Antônio Gramsci, um saguio intelectual que se tornou, entre os anos 60 e 90 do século passado, o guru máximo das consciências e o autor mais citado em teses acadêmicas no Brasil. Comparados aos feitos da esquerda no campo da educação e da cultura, o mensalão, o dinheiro na cueca e a roubalheira na Petrobras recobrem-se até de uma aura de santidade.